Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer à comissão organizadora desse congresso pelo honroso convite. Então, vou falar para vocês sobre acupuntura nas doenças imunológicas. Eu, como aluna do professor Issal, vou procurar fazer o tempo todo uma correlação entre a medicina chinesa e a medicina ocidental. Então, se a gente pensar em doenças imunológicas, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, basicamente, de imunodeficiências ou de alergias e doenças autoimunes. E a gente poderia dizer que essas são doenças de função vazio e essas aqui seriam plenitude em termos funcionais. Não esquecendo que essas doenças, as alergias e as doenças autoimunes, elas se caracterizam, do ponto de vista anatomopatológico, por inflamação, que nada mais é que são representadas por umidade e calor. Quero lembrar, aproveitar a oportunidade para lembrar que inflamação é uma resposta normal, né, celular e molecular, à lesão tecidual, cujo objetivo é recuperar a integridade e a função. Pode ser aguda ou crônica e pode ter ou não a participação de um agente externo. E outras doenças, obviamente, apresentam a inflamação como substrato anatomopatológico. Muito bem, então, vamos nos concentrar no sistema imune, cuja função é discriminar o próprio do não próprio, ou seja, uma função de autorreconhecimento e de defesa, com o objetivo de manter a homeostasia. O sistema imunológico não funciona isoladamente, ele funciona junto, né, ou dentro de um eixo que a gente chama de neuropsicoimunoendócrino, e, portanto, em conjunto, esses sistemas ajudam à manutenção do nosso equilíbrio. Lembrando que o sistema imunológico pode ser anatomicamente concentrado, né, em baço, gânglios, ser distribuído pelo sistema linfático, mas ele vai ser encontrado no sangue, na pele, nas mucosas, como a gente está cansado de saber, e nós vamos dissecar isso um pouquinho mais para frente. Muito bem. E quando a gente fala, então, em eixo neuropsicoimunoendócrino, já vamos fazer uma associação mais com a medicina chinesa, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar no eixo Shaoyin, não é? Por causa da parte neurológica, a parte psíquica, e a parte endocrinológica e emocional também. Mas isso não tira a importância de outros elementos, os outros membros, né, dos 5 movimentos que vão participar também, de uma forma ou de outra, nesse equilíbrio. Muito bem, então, eu falei para vocês, né, então, que ele é composto por células e moléculas, né, que participam da inflamação, mas que também fazem parte do que a gente chama sistema imunológico. Células e moléculas essas que têm origem numa célula stem cell, numa célula tronco da medula óssea, e que vai gerar tanto as linhagens mieloide e linfóide. Claro que essa célula tronco, né, nós temos célula tronco para gerar todas as nossas células, né? Essas células das linhagens mieloide e linfóide, né, geradas na medula óssea, se a gente fala em medula, a gente está falando em rim, a gente está falando em Shen. Eu vou ressaltar isso aqui porque esses conceitos vão ser fundamentais na hora da abordagem terapêutica. Então, essas células, todas elas, tanto as mieloides quanto as linfóides, são encontradas nos órgãos linfóides, no sistema linfático, no sangue, pele e mucosas, envolvendo, portanto, os outros membros, né, dos 5 movimentos, que vai ser o Qin, Gan, Fei e Pi. Lembrando também que o Gan é um órgão que faz hematopoese na vida intrauterina, produz proteínas da fase aguda e produz proteínas do sistema complemento, que são fundamentais nas inflamações. Muito bem. Como eu falei de Shen e vou falar agora então de Shen Qi. Eu considero, enfim, não sou só eu, meus professores também que me precederam, que me ajudaram a entender isso tudo, não negam a relevância do Shen na hora de gerar as energias que vão manter esse sistema e que vão fazer com que ele funcione bem. O conceito de Shen Qi ele é muito amplo e ele envolve vários elementos. Ele envolve Jing, ele envolve Yin
Yang do Shen, ele envolve a energia-fonte, Yuan Qi, e envolve também o conceito de Mingmen. Então, é uma coisa complexa e, às vezes, um pouco difícil de entender. Mas o que a gente tem que lembrar? Que o Shen Qi ele é gerado, né? Ele é formado pela energia ancestral e também mantido pelo Qi adquirido, né? E esse Shen Qi vai ser distribuído para o organismo por meio dos meridianos curiosos e por meio do triplo aquecedor, e exteriorizado assim nos pontos Yuan. Agora eu vou falar um pouquinho do conceito de Mingmen. Então, o Mingmen é o portão da vida, o portão da vitalidade, né? E é o fogo inato do Yin, fundamental para que se gere o fogo do coração, que é o fogo imperial. Esse fogo imperial ele é transmutado em ministerial no CS, no pericárdio, e que é transmutado em água aquecida no triplo aquecedor, ou seja, no sanjiao, distribuído para os órgãos para manter o funcionamento das células. Estou falando disso tudo porque estes sistemas ou essas energias vão ser fundamentais para que nós possamos tratar os pacientes com doenças do sistema imunológico, aliás, várias outras. Então, resumindo, o sanjiao que é um sistema que carrega água celeste aquecida para os órgãos e vísceras, garantindo o metabolismo e função. E aqui eu já coloco alguns pontos, porque, gente, essa energia do Shen, que vem pelo sanjiao e que dá atividade funcional para as células, né? E eu estou falando aqui de todas as células do organismo, mas também estou falando das células do sistema imunológico. Tem que estar equilibrado, porque, se não estiver, nós vamos ter as doenças. Então, o que a gente pode utilizar são pontos de desbloqueio do sanjiao, como o ponto Xi do sanjiao, que é o TA4, e alguns pontos que eu aprendi recentemente no simpósio Dr. Aum, que ele chama de pontos de abertura. Eu nunca tinha ouvido esse conceito antes, eu pus aqui em verdinho para os 3 aquecedores, e utilizando também os pontos Shu e Mo do sanjiao, assim como eu aprendi anteriormente. Então, o VC17 para o sanjiao, o jiao superior. Ontem o Dr. Tran falou que basta VC12 e estômago 25 para o jiao médio, mas anteriormente ele mandava fazer tudo. E o jiao inferior, o VC5 e o VC7. Eu considero que é fundamental usar o sanjiao no tratamento dos doentes. Isso não significa que tem que usar todos esses pontos. Os casos vão ser analisados individualmente, de acordo com o que eles apresentam. Dentre os canais curiosos, eu gostaria aqui de chamar a atenção para o Shonmai, né, que é o canal penetrante, ou mar do Xue, e que ele carrega, claro, o Shen Qi, inclusive o fogo do Mingmen, que é fundamental na geração do Yong Qi, do Wei Qi, e distribuir a energia-fonte para os Zanfu. O Shonmai nada mais a gente pode até traduzi-lo, né, como o Yang do Yin, é um dos que carrega o Yang do Yin, como uma função realmente de adrenal, até um efeito corticoide, e que é fundamental no tratamento de pacientes com doenças do sistema imunológico, aqueles que têm a plenitude de função, alergias e doenças autoimunes. Bom, todos nós sabemos, né, da correlação importante entre nutrição e defesa, ou seja, do Yong Qi e de Wei Qi. Eles têm uma origem comum, que é alimentar, e são interdependentes, né? E isso é fundamental para nós. Nós estamos falando de energia, nós estamos falando de Qi, então nós temos que lembrar que o Qi, ou essas formas de energia, elas podem apresentar aspectos mais sutis, mais fluidos, vamos dizer assim, até aspectos mais densos, com uma representação celular, que é o foco do nosso trabalho, que são as células do sistema imunológico. Eu não vou me deter muito na formação de Xue, porque a doutora Maria Paula vai falar disso na última parte dessa mesa, né, desse simpósio, mas o Wei e o Pi, o estômago e o baço, né, vão processar os alimentos, gerar o Yong Qi, que, sob a influência do Jing Shen, e mais e somado ao Jin Ye,
vai formar o sangue. E o sangue, ou Xue, né, ele vai ter a atuação de vários elementos, né, do nosso corpo para que ele funcione bem. Não vou me deter mais nisso para nós possamos entrar nas doenças. Então, gente, quando a gente fala em sistema de defesa, do ponto de vista da medicina chinesa, a gente fala de Wei Qi, e aí a gente vai lembrar que os chineses eles diziam, né, que a insuficiência do Wei Qi é a causa das 100 doenças, querendo dizer que era a causa de todas as doenças que eles conheciam naquela época, que não tinha, eu acho que não tinha muitos nomes, não é? E que o Wei Qi é uma energia que mata e que cura. E isso nos remete à forma que nós vemos, né, a imunologia, o sistema imunológico e suas doenças, que são as imunodeficiências, as alergias e a autoimunidade. E é dessas que nós vamos falar agora, e vamos utilizar esses conceitos que eu mencionei rapidamente agora, para que nós possamos conseguir tratar ou ajudar esses nossos pacientes utilizando a acupuntura. Bom, imunodeficiência primária, o que é? Aquela que o indivíduo nasce com ela, tem um monte dessas doenças, não é? E são doenças genéticas que envolvem, portanto, o Jing ancestral, o Qi ancestral. Ninguém vai mudar a carga genética do indivíduo, mas a gente pode ajudar fazendo alguma coisa. Como? Tonificando o Shen. Tonificando o Shen e tonificando o Qi ancestral. Aqui eu coloquei só o VC6, existem outros pontos que podem ser utilizados também. Existem pontos de medula, que todo mundo sabe, o G, IG16 e VB39, e nós podemos tratar o Sanjiao usando os pontos Shu, né, e usando o Jiao inferior. Por que o Jiao inferior? Por causa do Shen e por causa do Gan, que nós mencionamos no começo, serem dos órgãos os mais envolvidos com isso. O Shen por causa da medula, da origem das células, e o Gan pela atividade dessas células e produção de várias substâncias. E, obviamente, como eu já mencionei também, não podemos esquecer do Qi adquirido e podemos usar, por exemplo, o circular, o Yang Min. E várias outras coisas podem ser feitas, e algumas delas a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Bem, gente, quando a gente fala de imunodeficiência secundária, nós estamos falando de uma série de coisas, de indivíduos com câncer no estágio terminal, em pessoas desnutridas ou doenças, pacientes com infecções virais, como o vírus da AIDS, enfim. É uma série de coisas. Há que se tratar as doenças de base, mas nada implica que você não possa ajudar a medula desses indivíduos a produzir mais células e tonificando o Shen dessas pessoas. Agora vamos entrar nas doenças alérgicas. Gente, quando o imunologista básico fala em alergia, que é o meu caso, a gente fala em reação de hipersensibilidade imediata do tipo 1, que são aquelas mediadas por IgE. IgE é essa, então, é um anticorpo específico contra alguma coisa que é alérgeno para aquele indivíduo, que vai se ligar aos mastócitos e, na presença do antígeno, ao qual ele foi sensibilizado após várias exposições, vai degranular. A degranulação vai fazer a liberação de várias substâncias que, como consequências, vão dar aumento da permeabilidade vascular, broncoconstrição e hipermotilidade intestinal, gerando os quadros de urticária, rinite alérgica, se for a nível da mucosa nasal, broncoconstrição, asma e alergia alimentar. Outras substâncias também são liberadas e vão gerar inflamação um pouquinho mais tardiamente, que pode até se perpetuar e ir comprometendo o tecido ao longo do tempo. Tá? Existe uma coisa que chama reação tardia da hipersensibilidade imediata, é essa reação tardia que envolve os eosinófilos que o Dr. Fernando falou anteriormente. Tá? Outras coisas em que envolve uma certa intolerância a alguma coisa são alergias, são alergias também, mas não são alergias, não, são hipersensibilidades, mas não são mediadas por anticorpos da classe IgE. São outros mecanismos imunológicos. E a gente vai falar rapidinho deles um pouquinho mais para frente. Então, aqui eu fiz um esqueminha para a gente entender o que está acontecendo nas pessoas que apresentam um quadro de hipersensibilidade imediata, para que nós possamos tratar. Esses quadros são representados por um Gan Yang. Esse Gan Yang
vai fazer uma contaminância no pulmão e esse indivíduo vai apresentar rinite alérgica ou urticária, ou seja, a nível da mucosa nasal ou a nível da pele. Esse ganhang, ou essa plenitude do ganhang, não necessariamente pode ser um ganhang verdadeiro ou um falso ganhang com uma diminuição um pouco do yin. E vai depender de cada indivíduo. E que meu Deus. Então E que deram um tempo maior para a gente, agora encurtaram. E, bom, enfim, e que na vigência de um vazio do pi vai gerar uma alergia alimentar. No caso da asma, eu acho que eu nem vou falar da asma, porque o próximo palestrante vai falar da asma, mas o indivíduo tem um vazio do Shen-Yin, isso é mais grave do que isso, ok? Eu vou ter que correr, isso é péssimo, mas esses pontos estão no resumo que todo mundo vai receber. Se o problema é ganhang, vamos controlar. Aqui a gente não enxerga nada, eu tenho que olhar lá. Nós vamos equilibrar o gan, fazendo o Shumo, por exemplo, o Shumo Yuan, tonificando o Shen-Qi quando há vazio, não é? Podemos exteriorizar o Wei-Qi, né, em pontos específicos, como foi mostrado também pelo Dr. Fernando, e acalmar a mente e tratar as emoções, porque elas estão sempre, ou na maioria, ou no 100% dos casos, envolvidas no desencadear dessas crises. Eu estou falando isso aqui ao geral, para asma, nada vou dizer, e na alergia alimentar, o que a gente vai ter que tratar é o baço. Por quê? Porque é o baço que está mais comprometido, né? E aqui eu quero só chamar atenção para o Sanjiao, que vai ser tratado aqui no Sanjiao médio, e na asma, a gente vai fazer o quê? Tratar o Jiao superior. Tá? Eu tenho que correr, então, melhor falar. Não vou ficar descrevendo esses pontos, mas pontos de exteriorização de Wei-Qi vão ser fundamentais ou podem ser muito úteis nos casos de alergia, e vocês vão usar de acordo com a localização do quadro clínico. Bom, como o tempo é curtíssimo, eu vou abordar agora rapidamente assim, a autoimunidade, cujos mecanismos de desenvolvimento da doença envolvem outros tipos de reação de hipersensibilidade, que são tipo 2, 3 e 4, que envolvem autoanticorpos, complexos imunes ou linfócitos citotóxicos. E aqui nós temos os exemplos das doenças. São doenças que têm uma carga genética importante e que também envolvem as emoções. Envolvem, como fisiopatologia, uma deficiência, que são causadas por uma deficiência da seleção dos linfócitos no timo e uma ativação inadequada dos mesmos por falta de células T reguladoras ou uma ativação inadequada, né? E vão envolver a inflamação. Eu vou dar como exemplo duas doenças que são diferentes no sentido de que uma começa com uma destruição isolada, localizada e específica de células beta do pâncreas para os linfócitos T citotóxicos que reconhecem, as reconhecem, né? E no caso do lúpus, que são complexos imunes que vão se depositar nos vasos, nas articulações e nos glomérulos renais. Ambas vão ter finalmente acaba tendo comprometimento sistêmico pelas consequências da hipoglicemia, e essa já é sistêmica por natureza. No caso do diabetes, o que a gente tem? Um QI ancestral, é uma doença familiar, então tem um QI ancestral que faz com que o indivíduo possa desenvolver essa doença, né? Então, tem uma deficiência do Yin do Shen, que leva a uma deficiência do Yin do Gan, geração insuficiente, um falso Gan-Yang, que pode evoluir para Gan-He e para Gan-Huo. Nisto entram principalmente as emoções, mas qualquer outra coisa que possa aumentar esse calor do fígado e que, portanto, vão gerar ou calor ou fogo no estômago e que poderá ser dirigido para o Pi, queimando, né, do ponto de vista chinês, as células pancreáticas. A gente vai tratar o quê? Shen, Gan e Pi. Vamos tratar o quê? O QI ancestral, o Sanjiao, usar canais curiosos, harmonizar, tonificar Shen e Pi. Querem que eu acabe? Imagine, vai ficar a parte... Bom, enfim. O lúpus, a gente pode raciocinar da mesma forma. Também é um Gan-Yang e também é um Gan-Fogo, um Gan-He, um calor do fígado. Vai exteriorizar nas articulações e por geração excessiva, no Shin, vasculite, lesões de pele, glomérulos, etc. Eu vou ter que correr,
Então, vamos tratar todas essas coisas. Por que eu estou correndo? Porque eu não vou deixar de falar e eu não saio daqui enquanto eu não conseguir colocar os pontos que eu gostaria de transmitir para vocês. O que vocês têm que pensar? A gente tem que tratar a mente. E nós, do turma, do professor Issal, nós sabemos que isso é fundamental. E nós podemos tratar desde a mobilização do Qi mental, psicoterapia, com canais distintos, mas também existem vários pontos que podem aumentar a vontade, por exemplo, do indivíduo que está deprimido. Nós podemos diminuir a raiva, a preocupação, a tristeza, a ansiedade, várias coisas, várias abordagens possíveis. Então, nós já tratamos a mente. Vamos tratar o Qi ancestral, ou o Jing ancestral, utilizando o VC6 e canais curiosos. Vamos fortalecer a energia do rim, gente. Tem que tratar o rim dessas pessoas. Fortalecer o rim com pontos que todo mundo conhece, pode ter mais do que esses aí. Tem que tratar a medula, tá? Tem que também, eventualmente, tonificar o yang do rim. Depois que o yin está consolidado, está forte, tem que tratar o yang, porque aí eu tenho que dar o quê? Anti-inflamatório natural. Tenho que dar o quê? Corticoide suprarrenal, que nada mais é do que o Shomai e o próprio Mingmen. E estimular a formação e circulação da energia alimentar, ou Yonqi, nutritiva, ou Honqi ou Inqi. E tratar o Sanjiao, como eu já mencionei anteriormente, harmonizar os Anfu afetados e tratar a umidade e calor. Infelizmente, o tempo foi mais curto do que avisaram a gente, e então eu terminei na maneira que eu consegui. Muito obrigada.